Olá, meus caros, estamos aqui no nosso Observatório Global de número 302, trazendo mais informações para vocês em tempo real do que está acontecendo na crise que envolve o Irã. E tivemos aí o posicionamento do governo Lula sobre o que está ocorrendo. E aqui, meus amigos, depois de duas semanas para se posicionar, sendo que nesse meio tempo, já com as mortes ocorrendo, o Brasil realizou reuniões diplomáticas junto com o Ministério das Relações Exteriores, com notas falando sobre cooperação. O governo Lula, ele coloca uma nota que é mais do que preocupante. E eu vou trazer aqui para vocês essa nota, colocar na tela. Vamos lá. Aí está. Manifestações no Irã. O governo brasileiro acompanha com preocupação a evolução das manifestações que ocorrem desde o dia 28 de dezembro em diversas localidades no Irã. O Brasil lamenta as mortes e transmite condolências às famílias afetadas, ao sublinhar que cabe apenas aos iranianos decidir de maneira soberana sobre o futuro de seu país. O Brasil insta todos os atores a se engajarem em diálogo pacífico, substantivo e construtivo. O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Teherã, se mantém atento às necessidades da comunidade brasileira no Irã. Não há registros, até o momento, de nacionais mortos ou feridos. Categoria: comunicação e transparência pública. Bom, meus caros, acreditem se quiser, esta é a nota do governo brasileiro. E o governo brasileiro, ele não fez nenhuma menção clara aqui ao que de fato está acontecendo. Colocou que lamenta as mortes e transmite condolências às famílias afetadas. Pode deixar, Lula, as condolências serão transmitidas na forma de bala, de chumbo, de extermínio da população do Irã pelo seu próprio governo. E, claro, de maneira soberana. E, mais do que ainda, né, eles estão mantendo diálogos pacíficos, substantivos e construtivos. Meus caros, em linguagem diplomática, a posição do governo brasileiro nesse momento foi: olha, ninguém tem que se meter no que o governo do Irã está fazendo. Eles que se entendam. E se o governo está matando a população e os números não param de aumentar, as informações do próprio governo já passam de 2.000 pessoas assassinadas, a sangue frios, executadas nas ruas, tá? Agora, isso ainda tende a piorar. Mas é claro, o governo do PT, que é um parceiro e aliado de longa data da ditadura dos ayatolás, não vão condenar, vão transmitir condolências às famílias afetadas. E qual é a maneira soberana que isso se resolve? Isso é interessante de saber. Algumas repercussões na grande mídia, inclusive, já colocam aqui, né, a posição descarada do governo brasileiro. Tá? Então, se a gente vê aqui, por exemplo, a chamada que saiu na CNN Brasil: posição tardia do Brasil sobre Irã carece de indignação. O governo se manifestou com uma nota curta, com dias de atraso, lamentando as mortes e ressaltando que cabe aos iranianos decidir de maneira soberana sobre o futuro de seu país. Bom, de maneira soberana, os iranianos querem a saída do regime e eles estão sendo massacrados. Massacrados. O Brasil até agora não protocolou nada na ONU, não pediu que alguma posição dentro da ONU também fosse aí observada para que injustiças não fossem feitas contra a população. Esse é o posicionamento do governo petista, meus caros. Bom, além disso, eu quero trazer aqui nesse breve informe para vocês o que está acontecendo nesse exato momento nos Estados Unidos da América.
O presidente Donald Trump já voltou à Casa Branca, ele está sendo brifado, tá, nesse exato momento, segundo informações, no Salão Oval da Casa Branca. Já estão presentes o secretário da Guerra, Pete Hegseth, temos também o secretário de Estado, Marco Rubio, o vice-presidente J.D. Vance, o chefe do Estado-Maior do Pentágono e o próprio Donald Trump. A qualquer momento, Donald Trump pode ainda hoje dar uma declaração pública à nação. Estamos aguardando e monitorando. Antes de encerrar esse breve informe, eu quero trazer também uma outra informação, porque o Donald Trump ele deu uma entrevista exclusiva rápida à CBS News, ainda, né, lá no Michigan. E aqui a entrevista foi dada para Tony Dokoupil, da CBS News, e vou trazer aqui para vocês uma breve transcrição. E a primeira pergunta, já traz um problema que ainda pode piorar a crise no Irã. Olha só. Bem, agora estamos ouvindo de que o governo do Irã vai começar a enforcar manifestantes a partir de amanhã. Então, voltamos à pergunta. Eles cruzaram a sua linha vermelha ou a linha mudou? Pessoal, as informações são de que pessoas estão sendo presas em casas, sem julgamento algum, e serão enforcadas em praça pública amanhã no Irã. Essa informação ainda carece de confirmação, mas está circulando de dentro do Irã para o mundo inteiro. O Donald Trump disse o seguinte: não ouvi falar do enforcamento. Se eles os enforcarem, vão ver algumas coisas que não sei de onde vem e qual é o seu processo de pensamento, mas talvez fiquem muito felizes. Dokoupil, o que quer dizer com isso? Trump, vamos tomar medidas muito fortes. Se eles fizerem tal coisa, vamos tomar medidas muito fortes. Dokoupil, e essas medidas fortes de que está dizendo, qual é o objetivo final? Trump, o objetivo final é ganhar. Eu gosto de ganhar e estamos vencendo. Dokoupil, como define isso no Irã? Trump, bem, vamos definir isso na Venezuela. Vamos definir isso com al-Baghdadi, ou seja, aqui o Trump está fazendo uma menção clara que pode prender o Ayatollah Khamenei ou eliminá-lo. Al-Baghdadi era o chefe do Estado Islâmico que foi eliminado numa operação na primeira administração de Donald Trump. Ele foi eliminado. Vamos definir isso com Soleimani e vamos definir isso no Irã, onde eliminamos a ameaça nuclear iraniana num período de cerca de 15 minutos, assim que os B-2 lá chegaram. E isso foi uma completa aniquilação. Como se verificou, que é o que eu disse inicialmente. Alguns questionaram e disseram, sabem, Trump, tinha razão. Então, tivemos razão em tudo. Não queremos ver o que vai acontecer no Irã se eles passarem essa linha. E sabem, se eles querem ter protestos, isso é uma coisa. Quando começam a matar milhares de pessoas e agora estão dizendo-me sobre enforcamentos, vamos ver como isso vai resultar para eles. Não vai resultar bem. Bom, meus amigos, essa é a situação. Nós estamos monitorando, tá? A posição do Brasil foi algo vexatória no campo diplomático internacional, foi digno de um anão diplomático, como já é esperado sempre do governo Lula.